Olá, queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Vitor Hugo. E a partir de agora as aulas de Sociologia serão comigo. Então todas as próximas aulas de Sociologia sou eu que vou gravar. E eu estou disponibilizando a primeira aula para vocês acompanhando o conteúdo do SAS, a Indústria Cultural do Brasil. Então acompanhe aí no seu conteúdo didático a Indústria Cultural do Brasil. Primeiro, a indústria cultural. A gente vai definir primeiro o conceito de indústria cultural para depois trabalhar como que essa indústria chega até o Brasil. Primeiro, a indústria cultural é um fenômeno mundial ligado à globalização. Dois teóricos fundamentais definem esse conceito, Theodor Adorno e Walter Benjamin. Eles consideram a indústria cultural tudo que nós hoje chamamos do conjunto da mídia, da grande mídia, dos meios de comunicação globais que alcançam uma grande quantidade de pessoas, veículos de massa. Então, a mídia, no sentido sintético da palavra, significa aí todos os meios de comunicação ligados à globalização, ou seja, com a ascensão do sistema capitalista que acabaram se tornando mundiais, que acabaram influenciando aí na dinâmica da política e da economia do mundo inteiro. Então, o processo da indústria cultural está diretamente ligado ao processo de globalização, uma vez que essa indústria se propagou pelo mundo através dos novos meios de comunicação e de transportes. Então, a indústria cultural no Brasil. No Brasil, essa indústria cultural está diretamente ligada ou associada à criação de uma identidade nacional. Desde que o Brasil se torne independente, nós temos aí a missão de fundar uma ideia do que seria a cultura brasileira, e a indústria cultural ela chega no Brasil com essa missão. Então, tanto lá no período da independência, com o surgimento de novos símbolos nacionais, como uma nova bandeira, uma nova configuração de hino e novos heróis nacionais como Tiradentes, até a ideia, posteriormente, com Getúlio Vargas, de um Estado novo, totalmente ligado aos novos meios de comunicação e a ideia de progresso ligado aí a um regime que era totalmente ligado à comunicação, e o Getúlio fez muito uso do rádio e difundiu suas ideias através dessas novas comunicações da indústria cultural. Então, no Brasil, a indústria cultural está diretamente ligada à tentativa da criação de uma identidade nacional, e o rádio foi o grande motor de difusão das ideias no período do Getúlio Vargas. Então, o rádio, por ser aí um difusor de discurso, da fala, ele aproximava aí o líder do seu público-alvo, que era a população em geral. Então, por mais que não existisse aí a população no geral não tinha condições de comprar um rádio, não era algo muito barato, não tinha também tanta quantidade para que toda a família tivesse, mas o próprio Getúlio ele fez questão de promover atos públicos em que ele colocava nem que fosse um rádio só numa praça pública para que todos pudessem ouvir, e todos que estavam ali ficavam intrigados e acabavam parando para ouvir um dos primeiros programas criado por ele, que foi A Voz do Brasil. Então, a difusão do rádio e os programas de rádio que ele participava, e ele pessoalmente era uma pessoa muito carismática e tinha um bom diálogo, acabou por promovê-lo como um líder carismático, alguém que se aproximava das massas porque estava diretamente ali no meio de comunicação, que era o rádio, promovendo as suas ideias, e isso acabou configurando aí o seu governo como um governo diretamente ligado ao processo da indústria cultural no Brasil. Agora, a indústria cultural enquanto conceito sociológico. O que a sociologia diz sobre a indústria cultural? O que esses meios de comunicação influenciam no nosso modo de organizar e de ver a sociedade? Nós temos esse teórico fundamental, que é o Theodor Adorno, que ele acredita que a mídia em geral, os meios de comunicação de massa, padronizam e controlam os comportamentos sociais. Ou seja, a sociedade ela tem uma série de comportamentos que é ditado por esses meios de comunicação que acabam difundindo ideias e valores hegemônicos de um grupo dominante dentro do sistema capitalista. Então, segundo Adorno, o sistema, como ele diz, é a sociedade tecnológica contemporânea. Tem por seus principais instrumentos de domínio dentro do sistema capitalista chamada indústria cultural. A indústria cultural, basicamente, para ele, é o conjunto de meios de comunicação como cinema, televisão, rádio, música e publicidade, por exemplo. A publicidade, no caso a propaganda, é uma síntese do que a gente está falando aqui do pensamento do Adorno. Quando a gente fala que a propaganda é a alma do negócio, ou que não tem nenhum negócio que se sustente sem uma publicidade,
é justamente a ideia de que a indústria ela cria valores e significados em cima de produtos. Então, por meio da indústria cultural, o sistema impõe seus valores e modelos de comportamento, além de criar necessidades. Por último, controlar a linguagem. Então, a propaganda ela tem esse efeito, esse poder de muitas vezes nos fazer consumir coisas que nós nem precisamos, né? Então, isso seria um exemplo de um tipo de comportamento de valor, que é o consumo, que é consumir, que é comprar, que é algo que não está diretamente ligado à natureza humana. Nós não nascemos com essa vontade de comprar, mas é algo que é para nós tido como necessidade a partir do momento que o controle, o domínio da linguagem, que é ali a propaganda e a fala direta, e o modo de mostrar para a gente que, de alguma forma, aquele produto tem um valor cultural. E aquele valor está ligado ali ou à beleza, ou a um padrão estético, ou no caso do valor de troca de um determinado produto ou de uma determinada marca. Então, o meio da indústria cultural, o sistema de valores que ele emprega, a indústria cultural é, assim, a produção da arte como mercadoria, que é isso que eu estou falando aqui para vocês. A produção de um sapato não é mais a arte de confeccionar um sapato, é a arte de produzir o sapato de uma marca. Então, a marca acaba agregando o valor cultural ao produto e não mais a forma como ele é produzido, perceberam? Então, a indústria, quer dizer, uma fábrica de sapato produz sapatos, mas a marca daquele sapato ou a ideia do que aquele sapato representa é o que faz dele algo consumido pelas pessoas. Quer dizer, a indústria não produz só um produto, ela produz uma marca, ela produz um sentido, ela produz um significado por trás de consumir aquele produto. A gente percebe isso com grandes marcas que a gente consome hoje em dia. Por exemplo, Nike buscou uma síntese do grego. Nike vem do grego que significa vencedor. Então, quando você tem um tênis, imagine você, qualquer pessoa no mundo tem a ideia de ser mais vencedor que um outro jovem que não possui aquele tênis. Olha o tanto de carga simbólica que tem por trás de um tênis da Nike aí, quem é jovem e consome esse tipo de produto sabe que a diferença está aí, né? A marca ela emprega em si valor ao produto. Então quem vence, quem usa Nike se sente mais vencedor. A ideia, pelo menos, do produto é vender isso. E a propaganda ajuda a vender isso. E o meio como essa marca se insere na sociedade ajuda também a criar a ideia de que a indústria cultural ela cria aí uma mercadoria cheia de ideologia, ou seja, a gente não consome o seu produto, a gente consome a marca e uma ideia por trás daquele produto. E isso, segundo Adorno, é um projeto de poder, ou seja, nós temos marcas e multinacionais que dominam o mundo justamente porque dominam esse tipo de setor, dominam esse pensamento, dominam esse sistema, que é a indústria cultural. Quer dizer, não só produz um produto, como consegue fazer com que esse produto seja conhecido no mundo inteiro, difundido pela grande mídia e acaba sendo mais consumido e com isso acaba tendo aí um projeto de poder, seja de conseguir ser hegemônico em um mercado, conseguir ser o que mais vende aquele produto, ou seja, o controle social, fazer com que todo mundo consuma aquele tipo de produto. Então, perceberam? A indústria cultural ela é para o Adorno um conceito aí que se baseia no controle, e aí o controle é justamente nessa produção de mercadorias com valor, com carga simbólica, que a gente não consome só o produto, a gente consome a ideia por trás do produto. Beleza? Então, seguindo com o nosso conteúdo, a indústria cultural no Brasil. Então, no Brasil, a indústria cultural está ligada diretamente, como eu falei, à tentativa da construção de uma identidade nacional. Ou seja, no século XX, todo mundo estava preocupado em dizer o que nós somos. O que somos nós brasileiros e o que nos diferencia dos outros povos. Então, nesse período que chega o rádio no Brasil, nós estamos tentando dizer o que é a música brasileira, o que são os artistas brasileiros, quem são as personalidades brasileiras. Então, nós estamos tentando dizer o que é o Brasil. E acaba que a indústria cultural tem uma grande influência nesse processo. E a gente acaba copiando modelos da Europa e dos Estados Unidos. Então, muito do que a gente consome da música, da arte, da cultura que a gente acaba imitando aqui é um pouco do que a gente imita dos Estados Unidos e um pouco do que a gente importa da Europa. A indústria cultural no Brasil, ela também começa a modificar diversos signos nacionais. Então, ela faz parte da construção da identidade nacional porque ela tenta afastar o período e a herança da monarquia e tenta aproximar o Brasil cada vez mais de um aspecto de uma visão republicana. Então, as primeiras modificações são nos símbolos nacionais. Primeiro, o rompimento com os personagens e os fatos ligados à monarquia, então personagens como Dom Pedro e outros
ligados à monarquia são esquecidos para dar mais visibilidade a figuras como Tiradentes, que representam a luta pela república e a luta pela liberdade. Então, a bandeira também sofre modificação, como traz o nosso material aí, vocês podem acompanhar. Então, os brasões da monarquia são abandonados, a bandeira provisória copia o modelo da bandeira republicana dos Estados Unidos e, posteriormente, nós temos aí a nossa bandeira clássica, que é até hoje, em 89, que é a que tem o lema positivista da Ordem e Progresso e adota ainda as cores verde e amarela, que eram símbolos da monarquia, né? O verde e o amarelo são da dinastia Habsburgo, e aí nós temos também a questão de que, junto com isso, tenta-se mudar o hino do Brasil também, tenta-se trocar o hino e transformar ele em uma visão também de um hino mais republicano, e isso tentam copiar a Marseillaise francesa, tentam manter o hino da França como hino do Brasil por um período, a população não aceita, e acaba que esse hino retorna na melodia como era a melodia clássica da composição do Francisco Manuel da Silva, só se adequa com a letra escrita pelo Joaquim Osório Duque Estrada e acaba aí se juntando a melodia com uma letra com os ideais mais republicanos. Então, percebe-se que a ideia de uma indústria cultural, ou seja, da ideia de pensar o que é Brasil, é a ideia de reproduzir símbolos que representem o que é o Brasil depois da influência portuguesa e depois da nossa independência e da proclamação da República. A indústria cultural mais significativa, depois desse processo da independência, teve início com a Revolução de 30, ou na Era Vargas. Então, a importância da propaganda para o regime de Vargas, ela foi fundamental a ponto dele ser o primeiro a criar um programa de rádio Voz do Brasil, que existe até hoje, criar também a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ele procurou se aproximar de intelectuais e artistas que eram favoráveis ao seu regime, também a perseguir aqueles que eram contrários, justamente porque ele sabia do poder que a comunicação tinha. Ele sabia da influência e do poder que podia ter alguém numa rádio falando mal dele. Então, essa visão da importância dos meios de comunicação e da indústria de massa fez do Getúlio alguém que foi importante para a criação de vários símbolos da identidade nacional, como é o caso, por exemplo, do futebol, que ele sim foi um dos grandes promotores a inaugurar diversos estádios como o Pacaembu, e a partir daí influenciou no hábito e no costume de jogar futebol do povo brasileiro. Além de profissionalizar a questão dos artistas na música, promovendo aí a criação de diversas gravadoras do Brasil. Além disso, ele criou as indústrias de base, como a Vale do Rio Doce, a Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, e criou o Departamento Nacional de Imprensa e Propaganda, o DIP, que criava cartilhas como essa que está aí no slide, onde ele apresentava uma imagem de um líder carismático. Ele gostava muito da ideia de ser apresentado como o pai dos pobres, de alguém que estava próximo da população, que cuidava muito bem das crianças, e que as crianças eram o futuro do Brasil, portanto ele estava cuidando do futuro do Brasil. Então, todas essas ideias, o controle cultural era tão eficiente quanto o controle econômico. Junto com isso, junto com a ideia de que ele era um líder carismático, ele conseguia implementar todas as ideias de economia que ele tinha. Então, criou diversas taxas alfandegárias que criou o chamado Custo Brasil. Ou seja, até hoje nós temos aí uma alta carga de impostos devido a essa ideia de que precisamos custear o Brasil, precisamos construir o Brasil. Cada brasileiro precisa dar a sua parcela de contribuição. E a gente está aí dando nossa parcela até hoje. A criação da indústria de base, o departamento de imprensa e propaganda foram importantes porque aí ele colocou a indústria cultural, ou seja, o rádio e a difusão de propagandas, como algo a favor do próprio regime, e isso aí favoreceu Vargas a conseguir um regime que era ao mesmo tempo autoritário e ao mesmo tempo adorado por uma parcela significativa da população. Depois nós temos a indústria cultural na era JK. Juscelino Kubitschek depois assume posteriormente aí o suicídio de Getúlio. Nós temos o impulsionamento do consumo através do nacional desenvolvimentismo, ou seja, principalmente o consumo de automóveis. E para consumir automóveis precisa ter estrada, precisa ter petróleo, precisa ter um monte de questões para que indústrias multinacionais venham para o Brasil, como água e eletricidade, para você fundar uma indústria. Então, toda essa estrutura básica para fundar multinacionais no Brasil foi a preocupação do período da indústria cultural JK, justamente para conseguir montar aqui grandes indústrias automobilísticas que conseguissem se transformar no Brasil num polo de produção de carros, como é até hoje. Nós não temos carros nacionais, mas nós temos grandes montadoras que estão aqui. E essa produção nacional, além do carro, chegou no cinema, e nós também tivemos a difusão do cinema novo aí no Brasil,
com produções nacionais agora pensando aí obras cinematográficas com um olhar mais nacionalista, pensando uma lógica de olhar brasileiro sobre o cinema. Então, esse é um período de avanço que posteriormente chega até a indústria cultural na ditadura, que é o último aspecto que o nosso material trabalha. Na ditadura se consolidam os meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, por meio aí da criação da Telebrás e Embratel, que eleva o sinal de televisão até regiões onde não tinha. São dois problemas no Brasil. A televisão era muito cara e depois o sinal não chegava a várias regiões. Então, depois que a economia, no período do milagre econômico, ali deu uma estabilizada, as pessoas começaram a consumir, comprar televisão e o sistema, o sinal chegou através da Telebrás e Embratel, nós tivemos a criação da Rede Globo de televisão, maior veículo de massa até hoje, atingindo mais de 100 milhões de brasileiros. Então, nós tivemos aí a indústria cultural chegando a um outro nível, chegando a ser uma indústria de fato de massa no Brasil, que dialoga com mais de 100 milhões de pessoas hoje. Então, o material se encerra aqui. Esse é o conteúdo que a gente trabalha sobre a indústria cultural no Brasil. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Nas próximas aulas continuaremos o nosso conteúdo seguindo a sequência programática do SAS, ok? Fiquem em casa, se cuidem. Até a próxima. Bons estudos.